Só... Depois, só pra levantar a pauta, que eu sei que você gosta bastante, falar dos artefatos do Titanic. Ah, vamos lá. Você gosta bastante. Depois você solta essa pra nós aí. Rapidinho, então, vou terminar aqui, ó. Esse é o Capitão Smith, né? E mais ou menos por volta de 1895, o capitão do Titanic esteve no Brasil, a bordo do Coptic. Foi no finalzinho aí do século XIX, 1891. E a viagem aconteceu sem qualquer acidente, apesar de algumas fontes falarem que ele bateu o navio. Na verdade, o Coptic se acidentou na viagem anterior a ele. Aí ele foi levado para a Inglaterra para ser reparado e o Capitão Smith assumiu e veio aqui, aportou no Rio de Janeiro por um dia só. Mas por um dia, o capitão esteve em nossos domínios. Uhum. E por último, também o último tripulante que eu queria comentar é o Lightoller, que é o tripulante de mais alta patente que sobreviveu ao naufrágio, que sobreviveu a bordo do desmontável B, o bote que virou. Ele esteve no Brasil também quando ele tinha 15 anos de idade, era um aprendiz a bordo de um navio que tinha mastro ainda, o Holt Hill. E o que eu acho interessante dessa história é que ele contou, na biografia dele, né, ele escreveu um livro de memórias, e nesse livro ele contou que ele ouviu no porto sobre uma revolução para destronar Dom Pedro. O ano era 1889, o ano da proclamação da República. Isso foi mais ou menos julho, agosto. Que loucura, cara. E em novembro, proclamou a República. Então ele, um menino de 15 anos inglês, ficou sabendo que tinha uma revolução ali, uma revolta, que em breve ia acabar com o reinado de Dom Pedro. E foi dito e feito. 3 meses depois, a República Aí ele falou assim, eu não disse? Eu não disse? É isso. Jorge, Meu Deus do céu. indaga a gente dos artefatos, que eu sei que você gosta desse assunto. As coisas do Titanic? Você adora essas perguntas, Vamos você lá, já fez vamos lá. tantas vezes pra gente, faz aí, pô. Eu já li algumas coisas sobre isso, não sei até que ponto tudo é verdade. Parece que tinha um automóvel ou 2 automóveis dentro do Titanic. Tinha um que era intencionado na viagem de retorno, né? Mas o que a gente conhece é o famoso Renault Coupé de Ville, é um Renault. Que inclusive no filme do Cameron, o Leonardo DiCaprio, o Jack, a cena do que eles carro, furunfam ali. que embaça a vida. E agora eu vou... Pensei que era um Rolls Royce. Não. E agora eu vou acabar com a tua ideia. Ixi, O carro não tava, provavelmente ele não tava inteiro como a gente vê no filme. Ele tava encaixotado. Tava desmontado. Totalmente desmontado. Então, assim, aqueles que ficam fanficando a história do Jack e da Rose, não poderia ter acontecido da forma como aconteceu no filme. O carro empata foda, né? Outra lenda é que haveria uma múmia egípcia. Essa história da na múmia. Carga do Titanic. Isso não é verdade, mas tem uma história que envolve a Molly Brown. A Molly Brown é uma passageira muito célebre, ela inclusive Peculiar, é retratada no filme do Titanic de 97, em outros filmes sobre o Titanic. Uma senhorinha bem simpática no filme. Exato. Ela era o que eles consideravam uma nova rica. Tem foto sim, tem foto dela aqui, vocês podem colocar. Ela era considerada uma nova rica, porque o ex-marido dela tinha descoberto... fez uma fortuna com minas de ouro e prata. Tá. Acho que em Denver, no Colorado, né? Isso. E ficaram ricos da noite pro dia. Então, assim, não era aqueles ricos tradicionais, né? Tipo, de família, de sangue, né? De linhagem antiga. Tinham ficado ricos. Então, assim, eles ainda estavam nesse processo de entrosamento social. Ser aceitos na alta sociedade, né? Sobretudo a Molly Brown. E ela era uma pessoa completamente extravagante. Ela tava de viagem... Molly Brown. Aqui, com o comandante Rostron do Carpathia. Ela tava de viagem na Europa. Ela tava no Egito, se eu não estiver enganado. Foi um dos países que ela passou quando estava na Europa, e quando ela estava voltando para os Estados Unidos no Titanic, ela comprou no Egito o que eles chamam de Ushabit. Ushabit é uma antiga relíquia que os faraós, né, os antigos egípcios colocavam nos seus túmulos, que eram servos, né, eram para, assim, miniaturas que se materializavam como humanos na vida após a morte para servir ao seu mestre. Sim. Que isso? Né? Exatamente, é uma coisa bem peculiar. Ela comprou essa antiguidade no Egito e estava levando com ela para os Estados Unidos no Titanic. E ela levou esse artefato no bolso, nas vestimentas dela, no bote salva-vidas, e ela sobreviveu. Ela sobreviveu. Porque é inafundável Molly Brown, como ela ficou conhecida, né? Então ela não afundou com o navio. E esse artefato, se o Ushabit, ele pode ser visto em um dos museus. Existem 2 nos Estados Unidos que tratam do Titanic. Tem 3, na realidade. Um em Orlando
um em Branson, no Missouri, e um em Pigeon Forge, no Tennessee. Em um desses dois, ou em Branson ou em Pigeon Forge, tá esse Ushabti da Maury Brown, exposto para as pessoas verem. Então, assim, se tem alguma associação do Titanic com o Egito, alguma maldição egípcia... Não é múmia, mas... Não mas essa peça, a história dessa peça é fantástica. Sim. Aliás, qual dos museus sobre Titanic que tem espalhados pelo mundo, qual que você recomenda? Olha, tem tantos... Se você tiver que ir em um, vai em qual? Todos eles têm uma proposta diferente, mas eu acho que o mais impactante, ao meu ver, e que eu ainda não tive a possibilidade de visitar, foram tantos anos pesquisando o Titanic, eu nunca saí do Brasil ou da América do Sul, então nunca tive essa oportunidade de ver lá fora, mas existe um museu em Las Vegas. Ah, sim. Exatamente, em Las Vegas é um lugar... essa camiseta aqui. Totalmente... Mas com objetos reais. Exato. E não tem objetos reais quaisquer lá. Além de, para muitos que foram resgatados, tem um em particular que é muito importante e relevante, que nós chamamos de The Big Piece, a grande peça. É uma grande seção do casco do Titanic de aço, que foi trazida à tona do fundo do Atlântico, se eu não estiver enganado, entre o final dos anos 80 e início dos anos 90. Em uma operação que foi, assim, complexa demais, porque é uma peça muito grande, é uma parede de aço. Que hoje em dia seria impossível de acontecer. Exato. Na verdade, envolve muito dinheiro, a operação é cara. Por exemplo, para eles levantarem essa peça da lateral do Titanic enorme de aço, eles tiveram que inflar umas bolsas de óleo diesel. E por que o óleo diesel? As pessoas vão perguntar. Porque a densidade do óleo diesel é menor do que da água, então ele boiava. Sobe. Nós estamos falando de quase 4 quilômetros de profundidade no Atlântico. Então a pressão da água não vai influenciar no volume do óleo diesel. Por isso que eles conseguiam usar. Então, assim, é uma operação cara, uma operação complexa. Tanto que em uma das ocasiões que eles tentaram subir com essa Big Piece, a pressão dos cabos estourou e a peça foi parar no fundo do Atlântico. Aí eles foram lá de novo, numa outra expedição, resgataram e finalmente ela viu a luz do dia depois de entre 70 e 80 anos depois que o Titanic afundou, essa peça voltou a ver aí a luz do sol. E hoje ela foi tratada, né? Inclusive ela tinha até um rabichinho na parte de baixo que foi separado e tá em outro museu. Então assim, tem a Little Piece no museu, que salvo engano tá em Orlando, e a The Big Piece que tá em Las Vegas. Então, assim, é uma ampla coleção de artefatos do Titanic que foram resgatados entre o final dos anos 80 e início dos anos 90, 2000. Acho que a gente deve estar falando aí de pelo menos uns 2 ou 3 mil artefatos, se não mais. É muito. E aí eu tenho certeza que quem está assistindo em casa está pensando o seguinte, mas o que tinha de valioso no Titanic? Nossa, muita coisa. Tem muita coisa. Não estou falando de valor histórico, estou falando de valor financeiro. Exatamente. Existiam um livro, né, cravejado de joias. É um livro cravejado de joias e ele estava, assim, altamente levado em consideração num seguro. É o Rubaiá. Exatamente. De um dos passageiros. Era de um dos passageiros, mas eu não lembro o nome. Ok. Quem... Mas o livro estava lá? E o livro estava lá. E tinha uma pintura também. Eu não me lembro agora também qual era o nome da pintura. Uma pintura, em particular, que também estava com um seguro muito alto. E que depois, acho que se eu não estiver enganado, ela foi reivindicada após o naufrágio. Joias, tirando o nada assim muito específico. Apesar de assim... Retirado, não. Apesar de ter gente milionária dentro dele. Tinha muita joia nos cofres lá do comissariado. Mas nada assim muito relevante assim a ponto de, por exemplo, no filme que a gente vê O Coração do Oceano é tratado como se fosse algo inanimado, mas na vida real... Nada desse gênero relacionado a joias. É que assim, o livro eu acho que era o objeto mais valioso, porque ele era um livro cravejado de joias preciosas, então ele era uma própria joia, né? Então, não sei quanto que ele valeria hoje, mas quando a gente pesquisa assim, objetos valiosos que foram perdidos no Titanic, esse é o que sempre aparece. E do inventário do que foi retirado do navio, não consta isso, porque nunca foi encontrado. É porque ele deve ter desaparecido, né? Papel, né? E as pedrinhas, se estavam coladas na capa, se espalharam sabe-se lá onde, se dentro do navio ou no campo de destroços, né? Muitos artefatos até icônicos do Titanic desapareceram. A própria escadaria do Titanic desapareceu. Hoje, a famosa escadaria. Hoje você olha no fundo do Atlântico, nos destroços, a região onde ela ocupava, que é do convés de botes até o convés ZF, lá embaixo é um buraco aberto gigante, onde ela ocupava todos esses níveis do navio. Ô Jorge, respondendo essa pergunta também de museus, porque eu conheci, né, vários museus ao redor do mundo. Eu fui em Las Vegas, né, onde eu comprei essa camiseta. Las Vegas eu não fui.
essa peça realmente é muito impactante. Quando você vê, é porque é do tamanho desse estúdio, que ela é muito grande mesmo. Mas eu acho que, assim, melhor do que os artefatos é você ir onde o navio foi construído, em Belfast, na Irlanda do Norte, que tem um museu histórico lá. E lá você pode entrar na doca seca, onde o navio foi construído. Foi os últimos, a última parte da construção, né? Que é enorme, é magnífico lá, você poder andar toda a extensão. E não só isso, onde o navio também foi construído, aí não é na doca seca, na doca normal. Você tem toda a silhueta dele. Okay. Então você pode andar de um lado a outro, você vê ali. Sim. E não só isso, lá também tem o único navio que restou da White Star Line até hoje, que é o Nomadic. Eu subi a bordo do Nomadic, que é uma coisa de louca. Parece que você tá voltando na história, em 1912. Porque o Nomadic faz parte da história do Titanic. Ele foi um navio auxiliar que levou os passageiros de Cherbourg, um dos pontos que o Titanic parou, e levou esses passageiros para o navio, porque o porto de Cherbourg era muito pequeno para receber o Titanic. Então, o Nomadic ele estava ali lado a lado com o Titanic e existe até hoje. Você pode andar, ele foi reparado, a chaminé tá linda, foi repintada. É espetacular. Então, acho que esse é o melhor museu para você voltar no tempo é lá em Belfast. E se você quer ver os artefatos, se conectar de fato com o Titanic, certamente é esse museu em Las Vegas, nos Estados Unidos. Com certeza.